Olá, você que está assistindo o canal Monarquia Livre, seja muito bem-vindo. Nós estamos falando diretamente do Facebook, aqui do canal Monarquia Livre, a comunidade do canal Monarquia Livre. Nós vamos falar um pouquinho a respeito de economia. Nós, do Monarquia Livre, estamos sempre mostrando alguns detalhes de como que você deve analisar na hora de votar, na hora de tomar decisões em relação a um partido e a um candidato. Nós estamos sempre olhando com preocupação as eleições de 2018, até porque nós estamos nos deparando com candidatos de péssima qualidade e já com a intenção de ludibriar. Mas evidentemente que para tentar eleger o menos pior é necessário você entender um pouquinho do que você pode lutar, do que você pode exigir do candidato. Primeiramente, toda vez que um governo entra para governar o Brasil, ele sempre está lançando pacotes de estímulos econômicos e nunca diminuindo os gastos. Vocês, quando analisarem que um candidato está apenas visando estimular a economia, criar programas de estímulo, vamos fazer tantas mil casas, vamos fazer tantas mil obras, vamos fazer isso e fazendo aquilo, o governo está estimulando de alguma forma o consumo. E toda vez que estimula o consumo, você endivida as famílias e acaba tendo a crise lá do outro lado, simplesmente naquele futuro mais próximo. Se bem que hoje em dia o brasileiro não vê mais o futuro, ele só vê o presente. Portanto, você que está assistindo o canal Monarquia Livre deve mudar um pouquinho essa visão, até porque a monarquia pensa nas gerações futuras. Então, como você tem um raciocínio de médio e longo prazo, você deve olhar as medidas que o candidato for sugerir, né, as propostas com vistas ao médio e longo prazo. Então, no sentido mais resumido da questão, não se vota em candidato que estimula a economia. Você tem que votar num candidato que diminui os gastos do governo, diminuição de cargos, corte mesmo de funções do Estado. Então, toda vez que você se deparar com um candidato, você tem que analisar se ele vai realmente diminuir a máquina pública ou não. Por que é importante a diminuição das funções do Estado e os custos da máquina pública? Que é aí que aumenta os impostos, que é aí que estrangula o empresário, estrangula o consumidor. Todas as vezes que o governo não corta gastos e só estimula a economia, ele está provocando uma bolha de consumo onde essas pessoas vão se endividar, ao mesmo tempo vai se aumentar os custos do Estado, logicamente ele não corta gastos e só aumenta o tamanho dos seus amigos influentes no governo. Aí o que acontece? Ele vai ter que aumentar os impostos. Então vai te pegar lá na frente com o bolso vazio e uma alta de impostos. É o que está acontecendo agora. É por isso que o juro, que está baixo, relativamente baixo no Brasil, hoje em dia não consegue estimular a economia porque não tem dinheiro na praça. Então vocês têm que entender que quanto mais o Estado interferir na vida do cidadão, mais nós iremos para a bancarrota. Então você que vai pensar em votar, apesar que eu irei votar nulo, a família imperial irá votar nulo, porque não existe nenhum
uma proposta, nenhum candidato que preste numa república. Até porque a república é uma praça de negócio e ela visa não o bem-estar de todo o povo, ela visa o bem-estar de uma pequena classe, uma pequena quantidade de eleitores e uma pequena parte dos empresários. Ela visa atender o partido, a família, porque hoje você ser candidato a qualquer coisa no Brasil é mudar de patamar de vida. Você sai de uma vida mediana, muitas das vezes, ou o cara extremamente inexpressivo, para uma pessoa famosa e uma pessoa rica e influente. Por isso que as pessoas querem se candidatar no Brasil. Não existe que nem uma monarquia inglesa, por exemplo, que as pessoas se candidatam apenas para ajudar a comunidade. Ou seja, não recebem dinheiro. Lá na Inglaterra, prefeito, vice-prefeito, vereador e deputado estadual não ganham nada. Simplesmente ajudam a população fazendo o trabalho voluntário. Como aqui no Brasil o estímulo é para que se ganhe dinheiro pela administração, essa visão errada da que a pessoa tem começa realmente a não trazer benefícios para o povo, mas para a pessoa simplesmente. A pessoa é a única que vai ganhar nesse jogo de interesses. Um jogo de interesses é uma praça de negócio. É por isso que todas as repúblicas no mundo estão extremamente endividadas, inclusive os Estados Unidos está extremamente endividado e não consegue estimular a economia, e não consegue dar qualidade. Você pode crescer, mas pode ser que você não consiga fazer com que esse crescimento chegue a todo mundo. Então, numa república, a economia cresce e as pessoas estão na mesma porcaria. E quando tem crise, as pessoas empobrecem. Nunca é o contrário. Numa crise, de repente, a pessoa consegue se estruturar melhor para atender o futuro, ou no futuro que esteja um estímulo e um crescimento forte, ela poder subir de patamar. Numa república não se sobe de patamar, porque o próprio governo impede de você crescer. Então, numa república qualquer, seja no Brasil ou qualquer lugar, vai existir aquele grupo que vai ser determinado para crescer, os amigos do governo, o resto vai ser impedido de qualquer forma de escalar uma prosperidade. Então, você aí que está assistindo, fique ligado que essa eleição ela é muito perigosa, realmente é uma eleição que vai frustrar muita gente se as pessoas não se ligarem nas ideias do partido, primeiramente, o que o partido pensa, depois o que o candidato pensa e quem está em volta desse candidato. Aí sim você pode, de repente, acertar no menos pior, mas mesmo assim, todos fazem parte de uma mesma quadrilha, de um mesmo grupo de pessoas que vão tentar te enganar para que você possa votar e eles se perpetuarem no poder, porque muitos candidatos já estarão sendo eleitos, até mesmo alguns novos já predispostos a continuar a safadeza. Então não pense você que renovar também fará bem ao Brasil. Às vezes renovar poderá ser a renovação de uma corrupção. Então pense bem antes de votar, pense bem antes de você apertar lá o confirma, porque a situação é muito grave. Nós temos sempre que pensar que o governo tem que diminuir os gastos, ou seja, diminuir o número de ministérios, diminuir o número de cargos comissionados, privatizar absolutamente tudo e descentralizar o poder. Se possível, um candidato
que defenda uma nova Constituição. Esse seria o melhor dos mundos, uma nova Constituição descentralizada. Esse seria o candidato ideal para você votar. Mas defender e com projeto descentralizador que vise a melhoria. Como ninguém vai fazer isso, porque todo mundo quer mamar nas tetas do seu dinheiro, você tem que analisar para ver se esse cara realmente vai cortar gastos, vai diminuir, vendendo as empresas para a iniciativa privada, abrindo o setor bancário e promovendo livre comércio e livre iniciativa, para ele já ter um planejamento em redução dessa carga tributária e diminuir esse grau de alíquotas. Não é possível uma pessoa pagar 15%, outra 25%, outra 35%. A alíquota de imposto tem que ser única para todo mundo. Quem tem um volume maior de ganhos vai pagar mais naturalmente pelo volume, e quem tem um volume menos vai pagar menos, com uma isenção justa daquela base para um primeiro momento. Depois, quando a economia já estiver um pouco melhor, já desenvolvida, logicamente você diminui ainda mais a alíquota e isenta mais gente. Mas por hora tem que modificar isso, fazer uma tarifa única e reduzir gastos. Se você ver o governo reduzindo gastos, ele vai precisar de menos impostos para gastar, para arrecadar, para gastar, para pagar suas contas. Cada vez que o governo estoura o orçamento, ou cada vez que ele faz um orçamento que estimula aí os amigos a se darem bem, simplesmente você vai acabar pagando o pato. Então tem que ter uma pessoa que vise o equilíbrio orçamentário, ou até mesmo gastar menos do que arrecada, para a dívida diminuir, os custos do Estado diminuir e os impostos diminuírem efetivamente, para criar um ambiente favorável para a diminuição dos preços e o crescimento do mercado de trabalho. É só diminuindo os impostos e o tamanho do Estado que o Brasil vai sair dessa mesmice. Logicamente, provendo leis que realmente defendam a família, porque realmente, do jeito que está, do jeito que eles estão impondo uma série de leis que estrangula a família, principalmente a classe média e a formação familiar, o Brasil tende a ter uma crise de falta de crescimento populacional daqui para frente. O Brasil vai envelhecer e não vai conseguir renovar a população tanto quanto ela vai morrendo. Aí o Brasil vai ter uma redução populacional, o envelhecimento da população. Então nós temos sempre que defender a família, para que a família possa se proliferar e o nascimento de crianças aumentar. Então as políticas têm que visar isso: a proteção, o estímulo à criação de famílias e também o trabalho. Você tem que ter livre iniciativa, sair fora do governo para poder fazer o seu trabalho e ser independente. Todas as vezes que um candidato vier com programas sociais e programas assistencialistas, você vai se ferrar, porque é daí, desses aumentos, dessas assistencialismo, é que mora a corrupção. Sempre estão superfaturando as campanhas, sempre estão fazendo porcamente o serviço e sempre está sobrando para os brasileiros pagarem essa porquice. Vamos deixar os programas sociais com as igrejas, com a iniciativa privada, que são eles que vão saber lidar com isso. E vamos parar de usar o dinheiro nosso para fazer empréstimos no exterior para pessoas que não pagam. Vamos parar de fazer doações para a ONU, para esses órgãos socialistas que vêm
aqui para sugar o povo brasileiro. Nós não podemos mais ficar dando dinheiro para país nenhum. Nós temos que usar os recursos para poder trazer prosperidade ao povo. E aos poucos, não é o governo que vai fazer isso, mas as pessoas e a sociedade organizada, juntamente com as prefeituras, e muito mais dinheiro para as prefeituras. Sempre a monarquia vai visar a descentralização do poder, enquanto a república vai valorizar a centralização do poder. É por isso que nós não conseguimos sair do marasmo, porque tudo está no governo federal, um estado inchado, enquanto os municípios e o estado estão a bancarrotas. Todo mundo quebrando e sem controle. Infelizmente, nós não temos um monarca para escolher o STF e fazer com que a justiça realmente funcione no nosso país. Infelizmente, é uma justiça aparelhada e nós estamos sempre buscando a melhoria do Brasil com uma nova Constituição e a restauração da monarquia. Mas, por hora, é importante sempre olhar as propostas dos candidatos para diminuir os custos do Estado. Se não pensar dessa forma, nós teremos realmente muito a chorar daqui para frente. Você que está ligado no canal Monarquia Livre, eu quero agradecer a sua participação. Acesse nosso grupo no mewe.com, faça a sua inscrição no Mewe, entre lá no canal do Monarquia Livre, entre no YouTube, assista as nossas lives todos os dias às 17 horas, ou mais de uma live durante o dia e durante a noite. Tem sempre atividade no Monarquia Livre, buscando explicar para você o verdadeiro jeito de fazer política, mas de forma honesta e íntegra. É isso aí. Um grande abraço e valeu. Até o próximo vídeo.